E aí, pessoal, parece que chineses estão transformando Angola numa mina ilegal de Bitcoin. João Matias, um cara angolano que eu sempre trago aqui no canal, e vamos ver mais um vídeo desse cara falando que os chineses estão fazendo das suas em Angola. Eu bem me lembro, já trouxe vários vídeos aqui no canal demonstrando que a China, né, sempre esteve muito presente nos países africanos e principalmente em Angola. Eu gosto de trazer isso porque eu gosto desses tipos de assuntos também e é importante falar sobre isso, como a China tem transformado Angola em uma mina ilegal de Bitcoin. João Matias, vamos embora. Deixa o like, se inscreva no canal. Em 2025, 2 centros de mineração ilegais de Bitcoin em Angola foram desmantelados e quem operava esses centros eram cidadãos chineses. 4 cidadãos chineses foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal. Neste lugar clandestino estão instalados mais de 2.000 processadores com os quais faziam a mineração de criptomoedas. Chegavam a lucrar cerca de 3 bitcoins, que equivale a mais de 320 mil dólares. E só que esse não era o único caso. Bastante. Por quê? Se a gente voltar no passado, em 2024 foram encontrados vários centros em Luanda. Em 2023 também foram encontrados, apesar de todos eles serem detidos e o serviço de investigação apreender e destruir todos os materiais para minerar Bitcoin, parece que a cada ano que passa essa atividade aumenta, o número de chineses também aumenta entrando nessa atividade. Mas apesar de tudo, é basicamente óbvio, né? Por quê? Porque se a gente pegar um Bitcoin atualmente e fazer uma conversão, a gente vai perceber que vale 108 mil dólares. Primeiro, poxa, qual é a chance de... existe a possibilidade de ter um grande crescimento em Angola com relação a Bitcoin, porque eu não sei se existem alguns Bitcoins que estão sendo bem feitos e minerados em Angola, até porque a economia angolana não está aquelas coisas. Claro que os Bitcoins são vendidos com outras caras, né, outras moedas, então pode ser que esteja deixando alguns angolanos também ricos com a compra e venda de Bitcoins, mas minerando em Angola porque de alguma forma tem petróleo ali. Tem petróleo para ser explorado. E os chineses, eles são muito bons em olhar e ver lugares para transformar as suas próprias vidas. Então, vamos embora. Ou seja, 500 mil reais ou 108 milhões de kwanzas. Então, minerar Bitcoin atualmente é uma das melhores atividades que você pode fazer, porque você literalmente ganha dinheiro enquanto dorme. Mas a grande questão que não quer calar é por que os chineses têm aumentado a presença de mineração ilegal em Angola? Antes de tudo, se inscreva no canal, deixe o teu like e compartilhe. Se aparecer um hype, clique no botão do hype para me ajudar a atingir mais pessoas no canal e eu continuar claramente a produzir mais conteúdos para vocês. Poxa, quando começou a surgir os Bitcoins, eu sinceramente eu fiquei para trás porque é aquela dúvida como sempre, coisa nova, primeiro tem que entender para depois entrar para o mercado e não deixar passar, ou você também não se perder ou perder dinheiro porque o investimento era grande. E existem vários sites e aplicativos onde você pode minerar Bitcoin ou moeda digital, onde, sei lá, por exemplo, você deixa um aplicativo ou um site rodando no teu computador e eu não sei como, eu tecnicamente sou leigo, eu não sei como, mas ele vai rodando através aí, sei lá, da internet, ele vai rodando e minerando Bitcoin. Como isso funciona tecnicamente eu não sei, mas quem souber pode deixar aí nos comentários. E é aquilo que ele falou no início, que o Jorão falou no início, você pode dormir enquanto está minerando Bitcoins. Como isso funciona eu tenho que ir mais a fundo, mas de alguma forma a moeda digital que já surgiu e tem feito muitas pessoas milionárias com investimentos, compras e vendas. Os chineses têm muitas razões pelas quais eles escolheram Angola para minerar ilegalmente os bitcoins. Existem fatores econômicos, fatores históricos e fatores políticos. Em 2021, o governo chinês baniu completamente a atividade de mineração de bitcoins na China. Inclusive, esse mapa ele ilustra basicamente o maior número. A China detinha mais de 75% do hash rate do Bitcoin antes de banir a atividade no país, ou seja, baniu na China, mas já tinha 75% no mundo. De atividade de mineração de bitcoins
no mundo. E você consegue ver que a China era a maior detentora de centros de mineração de bitcoins no mundo. Ela detinha 75% da capacidade de mineração mundial de bitcoins. Só que com o tempo, então, claramente existia muita gente lá que minerava bitcoins, porque é uma atividade muito lucrativa. Só que depois desse banimento, depois da nova lei chinesa, os mineradores claramente que ganhavam dinheiro de uma forma fácil, isso fez com que eles saíssem, né, migrassem da China para outros países. E dentre os países, eles escolheram muito mais países com pouca capacidade fiscal, países com matriz energética crescente e países que eles têm uma relação diplomática boa para que fosse fácil, por exemplo, entrar, trazer os materiais, entre outras coisas. E Angola é o caso de Angola, porque Angola tem dívidas e mais dívidas com a China e tem contratos e negócios políticos ali grandes. A China praticamente constrói Angola e tem liberação para vários serviços, extração, controle, produção. Esses países, perfeito para tudo isso que acabei de descrever. Com isso, muitos chineses entraram em Angola, começaram a minerar muitos bitcoins. Só que, como vocês sabem, a mineração de bitcoins demanda muita energia e isso começou a criar problemas no sistema energético angolano, né? Porque imagina, Angola é um país que não tem muita energia elétrica. A capacidade de geração de energia também ela é muito recente, tá? Barragens hidrelétricas, elas estão a ser instaladas agora e o pouco de energia que começou a gerar, tipo, para melhorar a condição de vida da população em termos de matriz energética, simplesmente eles começaram a desviar essa energia para os centros de mineração ilegais de Bitcoin. Daí, o serviço de investigação começou a perceber esse movimento e começou a ir atrás desses infratores. Em 2024, Angola aprovou uma lei que proíbe totalmente a mineração de Bitcoins no país. Só que ao invés de depois de aprovar essa lei o número baixar, o número só aumentou. Por quê? Porque apesar de tudo, Angola ainda é um país muito fértil para mineração de bitcoins. Uma outra questão que ainda assim que alimenta a ânsia dos imigrantes chineses em minerarem bitcoin em Angola é o difícil rastreamento do bitcoin. Primeiro que é uma moeda descentralizada e com um rastreamento quase que impossível. Então, isso fez com que, como eles acreditam que Angola não teria tecnologia suficiente contra crimes cibernéticos, então esse é um dos factos que fez com que eles também escolhessem Angola. É que Angola já carece de muita fiscalização só para vários assuntos sociais locais. Imagina para controle de, sei lá, invasões cibernéticas, até porque nós temos uma baixa e uma grande fraqueza no quesito internet, no quesito energia elétrica ou eletricidade praticamente. Então, quanto à internet, controle, fiscalização de crimes cibernéticos ou algo do gênero, eu acredito que nós temos alguma coisa, mas é fraco também. E, poxa, os chineses detêm maior capacidade intelectual nesse quesito porque estão avançados há um bom tempo e em relação a Angola estão há anos-luz. Então, anos-luzes, não sei. Então fica um pouquinho difícil não deter ou não perceber esse tipo de movimento acontecendo em Angola e de tal maneira que ao invés de ser reduzido, ele aumentou a partir do momento que começaram a olhar para ele. Ainda em 2024, a própria embaixada chinesa alertou os cidadãos chineses a não praticarem mineração de forma ilegal e para que cumprissem rigorosamente as leis e as regras angolanas. E, além disso, emitiu um alerta informando que a mineração estava a destruir a rede elétrica angolana e, além disso, ajudava o branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro e ajudava a financiar, né, o gerenciamento de jogos online, que inclusive eu falei no vídeo passado, né, num dos vídeos, sobre como uma rede criminosa chinesa operava jogos de azar no Brasil a partir de Angola. Então, apesar de tudo, nós temos um grande problema, né? E é um problema que talvez a gente vai lidar daqui a vários anos, porque é uma atividade que as pessoas fazem porque têm
retornos muito altos e que eles acreditam que vão ficar ricos. E que talvez não é que só acreditam. Não só acreditam como vão ficar, né? Né? Eles já tiveram vários resultados com mineração de bitcoins. Então é mais um problema para o nosso país, é mais um problema para se solucionar dentro do nosso país. Então, como sempre, sou otimista, espero que o Serviço de Investigação, o Ministério da Justiça, tantos outros órgãos façam, né, valer aí a lei para que a mineração de bitcoins não continue a prejudicar a rede elétrica, que por consequência prejudica muitas famílias angolanas que estavam à espera, por exemplo, de uma luz, e essa luz, a energia é desviada para mineração ilegal de bitcoins, criando consequências assim para as famílias que precisam de energia para sobreviverem. Aí vamos embora. Primeiro, que o problema de luz em Angola já existe há um bom tempo. Segundo, poderia ser resolvido de várias formas. Essa mineração de Bitcoin é só mais um elemento ali, é um extra que, claro, tem que ser controlado. Claro que pode influenciar muito mais na forma como é distribuída a energia ou a luz elétrica em Angola, mas, de alguma forma, Angola já poderia ter resolvido esses problemas há um bom tempo. Deixa o like, se inscreva no canal e nos vemos pela próxima.